Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Filosofia em Foco. Eu e Marcos aqui, o mestre Marcos Antônio. E hoje, o tema de hoje do podcast é Protágoras e o mito fundador da democracia. Ou seja, quando a gente fala de mito, todo mundo, é um assunto palpitante, eu penso. Todo mundo gosta, principalmente da mitologia grega. E hoje, justamente, antes de a gente falar mais do tema, eu passo também a palavra aqui a Marcos Antônio, mestre em filosofia, que vai dar as boas-vindas também. Boa noite, Marcos. É isso. Boa noite, Paulo. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Filosofia em Foco. É sempre um prazer estar aqui com o amigo Walter Nogueira, essa figura aí sempre nos ajudando a fazer o podcast, E antes da gente avançar, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, dê o like se gostar e divulgue, ative as notificações, para que a gente possa divulgar o trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho, Walter? Isso, E hoje, como eu disse na abertura, a gente vai mergulhar, ou seja, no mundo, o foco vai ser a mitologia grega, abordando o mito fundador da democracia, de acordo com Protágoras, E sem mais delongas, eu passo a palavra a Marcos para ele discorrer, mestre em filosofia, entende do assunto, vai passar para vocês o que é isso, A mitologia, que é Protágoras. Isso. E por que veio à baila esse assunto? Porque parece um dos diálogos platônicos, Exatamente. Então, Marcos, é isso, você. Eu trouxe aqui, a gente vai falar de mitologia, Já abordamos um pouco sobre mitologia, é um dos podcasts iniciais, mas hoje a gente vai trazer especificamente um mito, que é um mito muito interessante, que é o mito onde se relata mitologicamente a origem ou o fundamento ou a fundação disso que nós chamamos de democracia, E eu, na verdade, me apoiei nesses dois livros, que é Tudo o que você precisa saber sobre a mitologia, que é a de Kathleen Sears, muito bom esse livro, e esse outro, que é o livro da mitologia, também é um livro excelente, muito bom esse livro. E o tema é um diálogo, está contido em um diálogo platônico, que chama-se Protágoras, O título do diálogo é exatamente o título do sofista, porque Protágoras era um dos sofistas, assim como Meno, Então, ele está contido neste livro, neste diálogo platônico, onde ele conversa com Sócrates sobre exatamente o mito e a democracia, etc. Tudo mais. Então, esses três livros é o que vai dar suporte para essa fala que a gente vai ter hoje, certo? Ô Marcos, antes eu queria saber, por exemplo, Protágoras situe Protágoras, o homem onde certo, nasceu, etc. Isso. Protágoras é um sofista, Um sofista, juntamente com Meno, e outros que faziam parte daquela comunidade que ensinava a filosofia por dinheiro, e que foram, de certa maneira, na contramão de Sócrates, porque Sócrates ele não ensinava por dinheiro. Não cobrava. Não, exatamente. Ele ia para a praça pública, para a Ágora, e ali ficava fazendo as falas dele, e as pessoas iam chegando, iam participando, e a partir do momento que ele recebe aquela frase, quando diz que ele é o homem mais sábio, e ele acha que não é, ele não acha que ele é sábio, então ele vai, digamos assim, fazer perguntas, vai questionar as pessoas que se diziam sábias, e era o caso dos sofistas, para realmente compreender, se realmente a sabedoria estava com eles. Mas, geralmente, ele se decepcionava com as respostas, e não encontrava sabedoria naqueles que se diziam sábios. Então, Protágoras é uma figura dessas. Ele, na verdade, nesse diálogo, ele avança muito. Eu acho que é um dos
dos poucos diálogos em que Sócrates tem uma certa dificuldade, pelo menos na minha visão, né? E ele defende a democracia. Vou falar aqui daqui a pouco, na fala aqui, eles, de certa maneira, criticavam a democracia, né? Enquanto que o Protágoras ele vai fazer a defesa. E é interessante porque ele traz esse mito, né? Esse mito da criação, que é de Hesíodo, né? Porque a mitologia grega, ela basicamente está alicerçada em dois grandes poetas gregos, que é Homero, né? Com a Ilíada e a Odisseia, e Hesíodo, né? Com a Teogonia, que é a obra que ele vai trazer a questão do surgimento dos deuses e tal. Deus, né? O próprio nome é Teo, né? E com Trabalhos e Dias, que é uma outra obra dele muito importante, né? Que ele traz questões relacionadas com a mitologia, certo? Certo. Então, Protágoras e o mito fundador da democracia. Bom, o que é que diz o mito? Esse mito ele vai contar a história de como surge, né, os animais e como surge, dentre os animais, o homem, naturalmente, inserido nessa classe de animal, né? Então diz o seguinte, o mito, que quando chegou o tempo de que os seres vivos fossem criados, então os deuses do Olimpo, né, liderado por Zeus, porque Zeus era o deus dos deuses, né? Maior, né? Maior de todos, portanto. Então, encarregou, né, os outros deuses para que pudessem exatamente dar origem, né, aos animais, né? Inclusive o homem. Bom, feito isso, ficaram ali na terra, aguardando o momento de vir a luz, mas precisava, antes de que eles saíssem e viessem à luz, né, ganhando animação, ganhando vida, eles precisavam de receber alguns talentos, algumas características que fossem importantes e talvez vitais para a existência de cada espécie, porque eram muitas, né, e são variadas. Então, o que é que ele faz? Encarrega 2 titãs, né, irmãos, que é Prometeu, conhecido como o Previdente, portanto, aquele cara que vê além, vê no futuro, e Epimeteu, aquele que só vê depois, o Imprevidente. E aí, Zeus determina a tarefa para o titã Prometeu, certo? Só que Epimeteu, conversando com ele, disse, não, deixa eu distribuir esses talentos. Aí é complicado, né? Eu distribuo e você, no final, vem fazer uma inspeção para ver se está tudo certo. Engraçado. E veja bem. Aí, que interessante, tá vendo? Aí, mais descontraído esse tema hoje. Exato, é leve, né? Aí o que é que acontece? O Prometeu, o Previdente, concede a Epimeteu, o Imprevidente, essa tarefa de dar a cada animal as suas qualidades, as suas características que pudessem dar a ele condições de sobrevivência. Então, ele foi distribuindo, né? Distribuindo. Para uns, ele colocou que pudessem, por exemplo, se alimentar de frutas, para outros que pudessem se alimentar de raízes, para outros que pudessem se alimentar de outras espécies. Para aqueles que iam se alimentar de outras espécies, ele deu pouca fecundidade, e para aqueles que seriam o alimento destes, muita fecundidade, que era para dar exatamente o equilíbrio da natureza. E aí deu garras para aqueles que tinham pouca mobilidade, né, tal, força,
e deu muita mobilidade e rapidez para aqueles que não tinham força nem garras, né? Como um mecanismo de sobrevivência, né? Para aqueles que eram menores, ele colocou asas que pudessem voar rapidinho. Outros, ele deixou que pudesse se acomodar por baixo da terra, se escondendo, de maneira que houvesse um equilíbrio na natureza. E ele foi distribuindo esses talentos, o Epimeteu. Quando ele olhou, quase distribuiu todos os talentos e esqueceu do homem. Aí, olha o problema. Olha o problema aí. Aí, quando ele olhou, ele viu que o homem estava nu, descalço, com a pele fina, sem a mínima condição de se defender das intempéries da natureza, do excesso do calor ou do excesso do frio, sem nenhuma garra para defender de um leão, de um tigre ou de um animal mais selvagem, mais feroz. Certo. E sem condição de se alimentar e etc. Então ele viu a besteira que fez. E agora? Aí não nisso. Foi previdente. O imprevidente. Eu tô dizendo, ele não foi previdente. O previdente era. Ele não foi previdente como o irmão. O irmão que era. Teria sido. Sim. Aí nisto chega Prometeu. Que é o previdente. Quando chega lá, que ele diz: olha, fiz uma besteira, né? Eu estou trazendo uma linguagem para o dia a dia. Assim, né? Distribuindo a torto e a direito e esqueceu do homem. E agora? E agora não tem mais jeito, não tem mais. Já distribuiu, não tem mais o que fazer. Então, Prometeu fica com um problema para resolver. Então, o que é que Prometeu faz? Ele tem uma ordem de Zeus que o fogo, que era administrado ou cuidado por um deus chamado Hefesto, que era um ferreiro. É isso, Hefesto. E o que ele faz? A única saída é roubar o fogo e doar para a humanidade. Porque não tem outra... para o homem, né? Não tem outra saída. Até para afastar os animais, né? Aí o que ele faz? O Prometeu, para corrigir o erro de Epimeteu. Né? O previdente corrigindo o erro do imprevidente. Ele vai, discretamente, rouba duas coisas. De Atena, que é a deusa da sabedoria, rouba toda a técnica. A sabedoria, a técnica de fazer as coisas. E de Hefesto rouba o fogo. E essas duas, a técnica e o fogo, ele chega e doa para o homem. Pronto. Aí, com isso, o homem vai ter condição de acender a fogueira, né? Espantar os animais, vai ter condição de derreter o ferro, fazer armas, frio, né? Se proteger do frio, vai conseguir fazer armas. Entendi, né? Que vai para poder enfrentar os animais e tal, e etc. E então, né? Quando Zeus descobre, fica irado, furioso, e a ele impõe um castigo. E o castigo que Prometeu recebe é que seria acorrentado a uma pedra e uma ave de rapina, uma águia, todo dia ia comer o fígado dele. E à noite o fígado se regenerava e no outro dia ela voltava e ia comer de infinito, eternamente. Era o castigo dele. Castigo, né? Então, todo dia ele havia lá para comer o fígado dele. Bom, e aí esse foi o castigo que ele sofreu por isso. Só que Zeus ainda continuou assim, com uma certa preocupação com a humanidade, porque ele percebeu que com o fogo a humanidade ia provocar um desequilíbrio na humanidade, porque com o fogo e a técnica, o conhecimento, ele ia ter condições de, inclusive, se sobrepor, ser superveniente aos outros animais, inclusive os ferozes, né? Então ele ficou com essa preocupação e tomou algumas medidas, né? Que eu não vou entrar aqui agora no mérito desta questão, porque
é tema de um outro mito que a gente vai falar, chamado o mito de Pandora, a caixa de Pandora. Mas aí vou parar aqui isso e aí vou trazer agora Protágoras. Então, Protágoras diz o seguinte: com o fogo, né, vencendo essas tarefas que eu já falei agora, o homem conseguiu um certo conforto no que diz respeito à defesa, né? A manutenção, a superar as intempéries da vida, da natureza, encontrar abrigo e tal. Mas, mesmo assim, ele sozinho tinha uma dificuldade grande para poder combater os animais selvagens. Então, eles começaram a perceberam que eles se aglomerando, se aglutinando, se reunindo, né? Se socializando, é o termo, eles teriam mais condições de vencer. E aí ele vai se unindo, né? No começo nômades, depois eles começam a se fixar em determinado lugar e etc. E na medida que eles vão se fixando em alguns lugares, vão criando uma certa comunidade, e aí vai precisar de uma coisa que eles vão chamar da politique technique. Vai precisar de, além da politique technique, que seria a técnica política, ele vai precisar de outras duas coisas, que seria a dike, que é a justiça, em grego, dike, e a oido, que é o respeito. Então, para se viver na comunidade, na sociedade, na comunidade, é necessário que houvesse o respeito e a justiça e, claro, a técnica política, né? Para viver harmonicamente e para poder gerir, né, todo aquele processo de convivência comum. Entendi. Né, de objetivo comum. E com isso vai exatamente surgir aquilo que a gente chama da democracia, né, o mito da democracia. Então, o Protágoras vai trazer umas considerações muito, muito importantes aqui, né, nesse diálogo, porque num diálogo que Platão tem, que é da República, tem um livro que ele vai dizer o seguinte: que a política, que a democracia é uma coisa muito difícil de se equacionar. Por quê? Porque se você precisa, se você quer, por exemplo, falar de medicina, né? Ou se você quer buscar um médico, você vai procurar um médico. Está doente, você vai procurar um médico bom, tal. Se você quer construir uma casa, você vai buscar um bom construtor. Isso. Né? Se você quer aprender o idioma, você vai procurar uma pessoa que saiba aquele idioma, professor, né? Um professor para aprender. Agora, interessante, porque quando se fala de política, vem todo mundo, vê o médico, vê o professor, vem o advogado, e todo mundo entra na política e diz, e dá opinião e etc. Então, Platão e Sócrates, na República, eles vão dizer que existe uma classe de pessoas que são indicadas para a política. E que classe de pessoas são essas? São exatamente aqueles que estudaram, conhecem profundamente o que é a política, sabem o que é o melhor, sabem o que é a justiça, sabem o que é a virtude e sabem o que é a lei. E que se não tiver essas condições, ele não, em tese, ele não teria aptidão para exercer a função pública. Como por isso de político. Ele deveria se meter, né? Exatamente. Mas aí Protágoras vai dar um conceito que eu compartilho com Protágoras. E eu acredito que todo democrata também. Sim. Né? Porque assim, eu vejo que a democracia, ela não é um regime de gestão, digamos assim, sem defeito, e nem é ideal. Mas a democracia é de todos os regimes políticos o menos ruim.
O mais porque adequado. é o menos ruim, eu diria. O mais adequado, o menos ruim. Por quê? Porque há condições de se melhorar. Vai melhorar uma ditadura? Procurar? Não, ainda entendeu? A democracia tá ou uma monarquia? A todos, né? Ou uma monarquia? Monarquia, né? Ou mesmo até a aristocracia. Então, a democracia, ela é, gente, aquilo que ainda está no poder do povo. E ele vai defender isso, o Protágoras. A propósito, Winston Churchill, né, eu acho que bebendo dessa fonte, que era um muito inteligente, ele disse isso várias vezes. Democracia, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor regime político. Não é? Sim. Winston Churchill foi o primeiro-ministro britânico na Segunda Guerra Mundial, que, segundo quem conviveu, dizia uma pessoa de uma inteligência rara também. Né? Comum. Né? Então, Walter, ele vai exatamente dizer isso. Não, é que pelo fato de que as pessoas, Protágoras vai defender que pelo fato de as pessoas estarem convivendo na cidade, portanto, estão vendo e vivendo as situações, elas têm o direito e o dever de opinar na medida em que elas percebem que algo que está se passando ali não está sendo bom para a comunidade como um todo. E a partir daí ter essa perspectiva de mudança, né? Junto com discussão, trazendo as ideias e etc. Tem uma fala aqui dele que eu até... Aí já é o embrião da democracia participativa. Participativa. Se bem que essa democracia que ele diz aqui é que chama de... se não me falha a memória, me perdoe os especialistas aí da área, mas é que chama de democracia indireta, né? Sim, ainda é indireta. Né? É uma democracia indireta. Mas ele vai dizer o seguinte. Sim, aí ele vai dizer que sobre a questão ele vai dizer sobre a questão da justiça, da injustiça, da justiça. Certo. Do respeito e do desrespeito. Ele faz uma analogia Protágoras, uma analogia bem interessante. Ele diz, veja bem, quando nasce alguém com alguma deficiência, ou quando alguém nasce muito feio, ou com qualquer outra particularidade anormal, ninguém pune, ninguém critica. Ao contrário, as pessoas lamentam. Entendi. Que por um acidente da natureza, alguém nasceu desta maneira. Agora, quando você nasceu saudável e por uma iniciativa própria, você é desrespeitoso, você é injusto, você é desonesto, você é incorreto, isso é motivo de crítica e de punição que deve ser levado à justiça. E a democracia não deveria aceitar isso. Esse tipo de pessoa, no conceito dele, que esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que não serve para a democracia. Porque a democracia é a arte da discussão de respeitar o outro, não do desrespeito. Você pode divergir, deve, porque é da diversão. Claro. Você pode até não concordar, mas tem que respeitar. Exatamente. Se a maioria definiu, você tem que acatar. Né? Mas você tem o seu direito de opinar, de dizer, de falar. Né? Então ele vai dizer isso. E ele tem uma questão que ele diz assim: o cidadão ateniense deveria ser educado durante toda a sua vida, desde criança, a seguir os princípios éticos da polis. Polis em grego quer dizer cidade. Para se tornar um homem bom, para se tornar um bom cidadão e participar ativamente da vida política da sua democracia. Então, esse digamos assim, é o princípio que o Protágoras traz, né, para a democracia. Né? E assim, eu acho que realmente
Ele está certo. É isso. E tem eu até anotei aqui também uma questão interessante, que eu achei importante, é de um comentário, acho que o nome do cara é um especialista, que é um britânico, que é Moses Finlay. Moses Finlay, ele faz uma análise sobre essa fala de Protágoras, né, desse discurso, quando ele traz o mito fundador da democracia, né? Esse cara, o Moses Finlay, é um historiador americano, radicado na Inglaterra, certo? Especialista em economia do mundo greco-romano. E suas obras incluem estudos sobre a política, a sociedade, ensaios teóricos metodológicos sobre o estudo da antiguidade, etc. É falecido, morreu em 1986. Mas ele tem umas considerações muito importantes sobre esse tema, certo? E aí, este tema que a gente está trazendo aqui, esse mito, melhor dizendo, é um mito que, digamos assim, ele traça uma linha divisória entre as teorias democráticas e antidemocráticas da política, e o ponto de discriminação é justamente o reconhecimento ou a negação da competência política do cidadão. Certo? O que Protágoras chama de politique techné, que consiste nas virtudes do respeito, oido, e da justiça, dik, e da sabedoria prática. Então, basicamente, esse reconhecimento se dá, na verdade, isso se dá pelo reconhecimento ou negação da participação do cidadão na vida política, de maneira que ele possa agir, interagir, participar com a ideia dele, com a opinião dele. E se for uma opinião que for seguida pela maioria, porque na democracia a maioria é que vence, 50 mais 1 vence, então que seja aceita é a regra. É a regra. É a regra. E não tem o que ser. Claro. Né? Então, assim, basicamente, esse é o conteúdo. E eu gosto desse mito porque é um mito que ele é muito atual. Apesar de, assim, a mitologia ela tem essa coisa interessante. E eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu era para ter feito no início. Não, tranquilo, tudo é hora. Quando eu vou falar de mitologia, certo? Eu tenho uma preocupação, mitologia grega, eu tenho uma preocupação porque às vezes eu fico falando, não, porque a criação do homem e tal, as pessoas fazem uma relação com o cristianismo. Isso aqui foi antes do cristianismo. Antes do cristianismo. Né? Para as pessoas não fazerem essa confusão. Uma vez uma pessoa disse, também comigo disse o contrário, uma vez a pessoa disse, olha, isso aqui nasceu no cristianismo, o cristianismo tem isso, e é primeiro. Eu disse, não. Muita coisa. Se alguém copiou alguém, vamos dizer assim, a lógica é que justamente o cristianismo, quando vem a criação, etc., você vê o grego veio do grego, veio na fonte da mitologia grega. Não é isso? Que é a mitologia. Né? É como o mito, por exemplo, Adão e Eva é um mito. É claro. É um mito. Você vê a criação, né, da Terra, do universo, sim, que o cristianismo diz, a nossa religião, se você vê, ele parece que pegou, copiou. É Ctrl-C, Ctrl-V. Aí pode ter aperfeiçoado alguma coisa, mas a base está ali na mitologia grega. É verdade. Não é verdade? Concorda? Mas não sou da área não, mas eu gosto de ler também, estudar um pouco, né, como jornalista, você sabe. E a gente vê que muita coisa veio da fonte, não é? Às vezes com outro significado, de acordo com o interesse e tal. Mas é interessante isso, entendeu? Não, então, interessante. Se quiser fazer alguma observação... Não, eu acho que foi um tema, como você disse hoje, foi um tema leve. Leve. Todo mundo gosta quando fala em mitologia. É um assunto, por exemplo, um assunto da filosofia e da própria história, porque às vezes no ensino, né, trata mais nessa área de história, né, porque não tinha filosofia no primeiro, segundo grau da minha época, entrava em história. E é um assunto realmente palpitante que prende a atenção de muita gente.
Então, com isso, a gente está chegando... Inclusive, assim... As considerações finais. Inclusive, Walter, esse tema, esse mito, né, que a gente traz hoje, né, que é o nascimento da democracia, né, o mito fundador da democracia, né, Protágoras, o mito fundador da democracia. Eu vou convidar um amigo que fez mestrado comigo, e a especialidade dele é política, certo? Pronto. É o Rubens. Ele muito é bom, muito bom mesmo. E, inclusive, tem um livro editado juntamente com o professor Tosi e tudo. Não, interessante. Eu vou trazer ele para que a gente, a partir desse mito... Aprofunde mais ele vai, não, mas só que ele já vai falar da democracia mesmo. Não sei qual a linha que ele vai seguir, mas aí ele já dá... Interessante. Entendeu? A gente vou fazer um convite. E que você vê um assunto que começou lá antes de Cristo e atual, né? Sim. Hoje Atualíssimo. Política, a gente vive na política, é uma coisa real, que todo mundo depende da política, né? Por isso que é bom, se brincar, a gente voltar ao tempo dos ensinamentos de Protágoras e outros da Grécia, né? Antiga Grécia, para ver se a gente faz uma política cada vez melhor, né, Marcos? Exatamente. Então, e, sobretudo, dentro do respeito, dentro da justiça e dentro da honestidade. Com certeza. É importante. Então, com isso, gente, chegamos ao final desse podcast. Acredito, como eu falei antes, muito leve, um tema muito, vamos dizer assim, bom de degustar, e agradeço a atenção de vocês. É isso, Walter. Então, como você disse, já estamos chegando aqui finalmente. Só agradecer a atenção de todos e até o próximo episódio do Filosofia em Foco.